essa realidade aí. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, irmãos. Carta de Paulo aos Romanos. Quero, nesse momento, pensar um pouco nessa carta, em uma porção dela, no capítulo 4 de Romanos. A palavra que eu quero compartilhar hoje é uma palavra mais doutrinária, né? Mais sobre o fundamento, né? Da nossa fé, falar inclusive de fé mesmo. E falar de fé nesses tempos, né, difíceis que estamos vivendo da pandemia, mas falar de fé é sempre atual, porque não só na pandemia, mas no dia a dia da nossa vida. E eu quero ler um texto que vai nos apresentar e nos fazer pensar um pouco sobre a fé de um personagem bíblico. Na verdade, um personagem de muita importância na história da revelação bíblica, da revelação de Deus ao homem, né? É justamente sobre a figura do nosso pai da fé, né? Pai na fé, que é Abraão. Abraão, exemplo de um relacionamento de fé. É o que eu quero compartilhar nessa noite com os irmãos. Abraão, exemplo de um relacionamento de fé. Abre aí a Bíblia em Romanos, capítulo 4, a partir do verso 16, nós vamos ler. Romanos, capítulo 4, a partir do verso 16. Nós vamos ler 2 versículos somente, nesse momento. Diz assim o texto de Romanos, capítulo 4, versos 16 e 17. Na minha versão diz assim: portanto, a promessa vem pela fé. Paulo aqui, né, falando sobre a justificação pela fé, ele vai se referir a Abraão. E essa carta aos Romanos, irmãos, me perdoe aí, já comecei a ler e parei, é um grande tratado teológico, né? Tem uma das cartas que embasa e fala muito da teologia da salvação, da teologia da graça, da teologia da fé, é a carta de Paulo aos Romanos, muito rica, né? Então, Paulo vai fazendo menção a Abraão, ele vai falar sobre a realidade da fé. E diz assim: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, no caso, não apenas para os judeus, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus da vida, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem, né? Paulo aqui falando, Paulo está escrevendo essa carta aos nossos irmãos em Roma. Paulo não está escrevendo essa carta a um grupo de judeus, né? Paulo está escrevendo às pessoas que viviam em Roma, e muitos dali, de povos não judeus, né, que creram e que confessaram a fé em Jesus, ali na capital do império, né, onde tudo acontecia, onde era o centro político, econômico, né, do poder do Império Romano que dominava toda aquela área. Paulo está escrevendo os irmãos nossos que viviam ali na cidade de Roma, que foram despertados a crer, que passaram a crer. Paulo, então, escrevendo aos Romanos, ele vai falar sobre essa revelação de Deus, sobre a realidade da fé, que a fé que justifica, de fato, o homem diante de Deus, né? Não é a lei, mas ele vai tratar em Romanos, tanto falando aos judeus, quanto falando aos não-judeus, né?
dizendo que tanto um povo quanto o outro precisava crer, precisava confessar, e é pela fé, seria pela fé que ambos os povos seriam justificados, né? Porque os judeus sempre tiveram, né? Você que sempre nos ouve, ou que você que lê um pouco a palavra, em alguns estudos, em alguns momentos, você já ouviu falar que os judeus sempre se gabaram de ser o povo exclusivo de Deus, né? Que a salvação era para eles. Então, eles sempre tiveram dificuldade, porque se entendiam exclusivos, entendiam que a salvação, que Deus, que as promessas de Deus dizia respeito só a eles, né? E eles se gabavam. Nós estamos lendo alguns textos aí há 2 semanas, de quartas-feiras, né? Falando sobre a mensagem do Evangelho, e ali, quando João Batista, né, começa a apresentar a mensagem do Evangelho, na leitura ali que nós estamos fazendo, né, do capítulo 3 de Lucas e Marcos, capítulo 1, a gente está vendo que João Batista, quando começa como profeta a pregar o Evangelho, a mensagem do Senhor Jesus, né, preparando o caminho para Cristo, ele pregando ali, muitas pessoas foram até ele para se batizar, ele pregava o batismo do arrependimento, e muitas pessoas iam ali batizar-se, e João Batista, em um certo momento, falou para aquelas pessoas, vocês não podem se gabar porque vocês são filhos de Abraão, né, ou são da descendência de Abraão, achando que por isso vocês estão justificados. Não, a mesma necessidade de arrependimento que tem para os povos não judeus, tem para vocês. E ele, então, chega a falar uma palavra dura para alguns líderes religiosos que iam até ele ali, né? Chamando eles de raça de víboras e dizendo que como vocês acham que vão fugir da ira, dos juízos de Deus? Só se gabando que são judeus, que são filhos de Abraão, que são descendentes de Abraão, na carne? Vocês estão muito enganados, né? Então, Paulo aqui, quando escreve essa linda carta aos Romanos, ele vai estar falando uma palavra ao povo de Israel, mas ele também fala uma palavra Não, só um momento que eu acho que o pastor a conexão do pastor caiu. Vamos ver se ele volta. Só um momentinho. Os irmãos. Oi, voltei. Ok, pastor. Foi só eu que caí, né? É aquilo que eu falei para os irmãos, tenham paciência que eu volto, tá? Eu caio, mas eu volto, eu sou teimoso. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos o apóstolo Paulo escrevendo aos nossos irmãos e também a nós, que não somos judeus, né, de nascimento, que não temos o sangue da descendência de Abraão. Mas Paulo, aqui nesse texto, deixa claro, né, que, como ele diz aqui, a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Então, aqui nós vemos Paulo destacando a figura e a pessoa, e o exemplo de fé que foi Abraão. E aqui nós vemos, então, o apóstolo Paulo, como também um outro apóstolo. Se você quiser abrir aí, Tiago, abre aí em Tiago. Ou então acompanhe a minha leitura. Tiago, capítulo 2, um outro escritor bíblico diz assim, Tiago, capítulo 2, verso 21. Olha o que ele diz aqui. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Naquele momento que Deus pediu, né, Isaque como sacrifício, e Abraão, pela fé, ia oferecer. Você pode ver que tanto a fé
como as obras estavam atuando juntas ali em Abraão. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus, Abraão. Foi chamado amigo de Deus pela fé, pelo fato dele ter crido em Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé, né? Aqui Tiago, ele vai se harmonizar com Paulo. Alguns acham que Paulo e Tiago estão falando coisas diferentes, porque Paulo chama, né? Em alguns momentos ele vai dizer que nenhum homem é justificado pelas obras, pela lei, mas pela fé. E Tiago diz que a fé sem as obras é morta, mas na verdade eles se complementam, né? Tiago está apenas dizendo que é muito fácil dizer que tem fé, mas o que vai provar e evidenciar que você tem fé? São as obras. Então, eles não estão se opondo, na verdade, eles estão um se complementando o outro, né? E deixando bem claro. E é interessante que ali Tiago usa essa expressão, né? Que Abraão foi considerado amigo, foi chamado amigo de Deus, pelo fato dele ter crido. Então, Abraão, a história de Abraão é maravilhosa, o exemplo de Abraão como pessoa, como alguém que teve fé em Deus e, por ter fé, caminhou com Deus, creu em Deus, a tal ponto da própria palavra se referir a Abraão como amigo de Deus. Então, por isso que Paulo, como Tiago, se a gente for ver Hebreus, também cita a mesma coisa, cita o exemplo, cita a referência que é Abraão. Todos esses escritores bíblicos destacam Abraão como um exemplo de fé, né? Como um exemplo de um relacionamento de fé, que é uma inspiração e um modelo para nós, né? Então, Abraão é descrito como, Romanos aqui fala, Paulo, o nosso pai na fé. E quais são? O que teve na fé, na postura de Abraão, como alguém com relacionamento de fé com Deus, em Deus? Capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque quem se aproxima de Deus ou quem deseja se aproximar de Deus precisa crer que Ele existe, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível se aproximar de Deus. Porque quem se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, a gente vê na figura de Abraão esse irmão nosso da fé, na verdade, o que creu e que a partir dele o povo judeu surge deles, nós vemos como que Abraão teve um relacionamento de fé em Deus, e por isso que ele é uma referência, um referencial para nós. E quais são as questões que a postura, né, de fé que nós encontramos em Abraão que o distingue de outros e que faz dele ser o pai da fé? Primeiro, ele é o pai da fé porque foi ele que creu e, através dele, Deus formou o povo judeu, através de Abraão. Quando Deus fala para ele lá em Gênesis 12, né, e manda ele sair da sua parentela, do meio da sua terra, e ir para uma terra que ele ia mostrar ainda, e dizendo que ele seria pai de uma grande nação. Ele já com 75 anos, né, sua esposa também já avançada, sem poder mais dar à luz, e Deus chama eles e dá essa promessa. E eles, então, são considerados os pais do povo judeu, né? E são um referencial de fé para o povo judeu, como também para a gente, que tem uma cultura, né? Somos afetados por essa cultura de fé judaico. E novamente os irmãos um pouquinho de paciência.
Voltei. Estou eu aí de novo. Prosseguindo, né? Aproveitando aí o máximo. Abraão creu, irmãos. O que distingue ele como de outros e que faz ele ser uma referência, Abraão creu contra as impossibilidades humanas. Né? Abraão creu contra as impossibilidades humanas, onde o ser humano dizia que não podia, Abraão creu, esperou e confiou em Deus que poderia. Onde a ciência, né, dizia, a biologia dizia que ele não poderia ser pai, Deus disse que ele seria, e Abraão creu nessa palavra de Deus, mesmo diante da impossibilidade. Olha o que Romanos aí, deixa aberto em Romanos 4, o que Paulo diz, né? Nós lemos o versículo, capítulo 4, 16 e 17, e nós vamos ler aqui, 17, como está escrito, Romanos 4, 17. Olha o que Paulo diz, esse texto é lindo. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, né? Deus falando a respeito de Abraão. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos, né? E chama existências coisas que não existem, como se existissem. E aí a gente lembra, né, quando a palavra de Deus diz que no princípio que pode, né, fazer existir e vir coisas à existência que não existiam. Então, Paulo está descrevendo bem isso aqui, o Deus que dá vida aos mortos, que também e chama a existência coisas que não existiam. Ele continua, versículo 18 do capítulo 4. Abraão, contra toda esperança, olha aí, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé. Abraão não se enfraqueceu na fé, mas Abraão creu, mesmo contra as impossibilidades humanas. Porque o que aconteceu? Abraão, por estar avançado em idade, Sara, por ser, seu ventre já estava impedido de gerar filhos, né? Ele recebeu a promessa de Deus e ele creu, ele não duvidou. E diz o texto que ele creu contra toda esperança, né? A esperança humana, ele creu em esperança na fé em Deus. Porque quando nós temos e aprendemos e cultivamos e crescemos na fé em Deus, a fé vai gerar esperança. A verdadeira fé em Deus, um relacionamento de fé com Deus e em Deus, gera esperança. E Abraão, então, teve a esperança mediante a palavra e a promessa de Deus. E nós também, irmãos, somos chamados nossa relação com Deus a crer, mesmo contra a lógica humana, contra a racionalidade humana. Em alguns momentos, a razão e a fé, elas se casam, mas tem momentos que a razão fica e é a fé que vai ter que permanecer. Então, mesmo contra a racionalidade humana, ou as razões humanas, ou a ciência, ou a lógica humana, nós que dizemos conhecer a Deus e com Ele temos um relacionamento, Deus, irmãos, vai ser exigido de nós a todo momento esse relacionamento de reafirmar essa fé que persiste e que nos faz crer, que nos faz reafirmar o que cremos, que nos faz reafirmar estar firme naquilo que cremos, mesmo contra o que nossos olhos mostram, mesmo contra o que nossos sentimentos, nossos sentidos nos faz ter. Se nós realmente
Temos Abraão como referencial, né? E somos chamados, entendendo que somos chamados a ter esse relacionamento de fé em Deus e com Deus, nós vamos crer mesmo contra a lógica e a racionalidade e as possibilidades humanas, assim como Abraão creu. Por isso ele é um exemplo para nós, né? Ele creu contra a impossibilidade, contra as possibilidades. Sua idade estava avançada, sua esposa estava com a idade avançada, né? Tinha a questão da esterilidade, e mesmo assim, Deus falou que ele seria pai de uma grande nação, e ele creu. Quando todos, né, poderiam desistir, ou quando muitos de nós desistimos diante de certas dificuldades que enfrentamos, diante de coisas que vemos, diante de coisas que nos acontecem, nós somos chamados, olhando para a vida de Abraão, a crer, a permanecer crendo, né? E Abraão, mesmo com seus 100 anos, que foi quando ele vai ter o filho, né? Ele chega lá esperando e crendo e acaba recebendo o que Deus havia prometido. Mas ele creu contra a impossibilidade humana, né? Isso é um exemplo para nós. Isso é um exemplo, uma inspiração para nós nesse tempo, nos tempos que vivemos, quando a racionalidade quer ganhar espaço, quando nós somos, às vezes, provocados, desafiados, né? Quando surgem cientistas, estudiosos, né? Filósofos aí, pensadores, gente aí da academia, que quer desafiar a nossa fé, ou que quer provocar a nossa fé, né? Ou que quer, não conseguem achar sentido racional, né? Porque, de fato, como eu falei, vai ter momentos que a racionalidade não vai andar junto. O que vai permanecer é a fé. E para muitas questões da vida, de fato, viver uma vida apenas preso à racionalidade, ao sentimento empírico daquilo que pode ser provado, daquilo que pode ser comprovado, né? A gente limita muito a vida, a gente tira muita... não, vamos ficar muito mais sem respostas, muito mais perguntas do que com respostas, quando a gente tira o elemento da fé. Então, Abraão é esse exemplo para nós, porque em meio das impossibilidades da lógica humana, quando nós cremos e confiamos no Senhor, a gente vai ter e vai poder enxergar mais longe, vamos poder usufruir de certas situações em consequência dessa fé. Então, Abraão, ele é esse exemplo de relacionamento de fé, porque ele creu mesmo contra as impossibilidades humanas. Mas também, a gente olhando para esse texto, e mais alguns versículos que Paulo comenta, Abraão creu apesar da demora de Deus.